quanto tempo você precisa para fazer um bom projeto de pesquisa, sem perder noite, sem perder finais de semana, mesmo que você não tenha nenhuma experiência com pesquisa acadêmica. Meu nome é Stephanie Lima, eu sou mestre em Direito pela Federal de Ceará e doutora em Direito pela USP, sócia da Dama Acadêmica, consultoria que vai te ajudar a entrar no mestrado e no doutorado acadêmico ainda este ano. E aqui eu vou te falar a verdade sobre como que você monta o seu projeto de pesquisa da forma mais rápida possível, com a maior qualidade possível, sem utilizar a inteligência artificial, fazendo do seu jeito, com muita tranquilidade e segurança, sabendo que o projeto que você está entregando é seu e que você merece essa vaga da qual você vai ser aprovada. Bem, nesse primeiro momento, você deve estar pensando que precisa de muito tempo para escrever um projeto de pesquisa. Mas antes, vamos dar um passo atrás. O que na verdade é um projeto de pesquisa? O projeto de pesquisa ela é a fase inicial da sua pesquisa, é onde você vai descrever aquilo que você vai fazer ao longo da sua pesquisa. Então, ela é uma fase de planejamento, onde vai ficar claro sobre qual objeto você vai pesquisar, como você vai fazer essa pesquisa, quais objetivos você visa atingir e quais referenciais você vai usar. Então, ela nada mais é do que o primeiro passo da sua pesquisa, o passo do planejamento estratégico de tudo isso. Com isso em mente, a gente pensa que ele não é um entrave ou algo burocrático que você tem que fazer só para poder ser aprovada. Não, ele é aquilo que vai permitir que quando você entre no mestrado e entre no doutorado, você execute uma pesquisa com muita tranquilidade, porque é isso que você vai fazer quando entrar no mestrado e doutorado. Você vai ser chamada a resolver um problema de pesquisa e entregar para a sociedade o resultado disso através de uma dissertação ou de uma tese de doutorado que você vai escrever com os achados do que você encontrou ali dentro. Certo? Então a gente tem que se alinhar primeiro nesse ponto. O projeto de pesquisa ele não é o vilão, ele é um mapa de toda a sua pesquisa e é um prazer escrevê-lo, porque você já vai ter a visão geral da sua pesquisa. Tá bom, Stephanie, entendi, estou convencida, não tenho mais medo do projeto de pesquisa. Mas o que é que eu tenho que fazer afinal? Quanto tempo leva? Como é que eu me organizo para escrever esse projeto? Bem, primeiro, eu vou comentar os erros comuns de quem escreve projeto de pesquisa para ver se você se identifica com algum desses erros. E aí eu vou te ensinar como você pode resolvê-los e a quantidade de tempo que eu sugiro das minhas mentoradas para execução, sabendo que tem gente que já fez muito rápido e tem gente que já fez muito mais devagar por conta da sua rotina que a gente consegue adequar ali para que seja de acordo com o que você pode fazer, com o que você pode entregar, principalmente se você faz um planejamento a longo prazo. Então, a gente consegue fazer com que você escreva com muita tranquilidade o seu projeto de pesquisa, tá? Então, quais são os principais erros que a gente visualiza as pessoas na hora de escrever o projeto? Primeiro ponto, são pessoas que leem sem foco, então elas procuram muita leitura, elas procuram muito no Google Acadêmico até sobre um determinado tema, baixa diversos PDFs e arquivos, mas não tem um planejamento estruturado dessas leituras, não sabe exatamente o que está buscando, então lê sem foco, né? Gasta tempo com isso, acha que tem que ler muita coisa para escrever seu projeto, quando não é verdade. Pessoas que ficam mudando de tema no meio do caminho, não afunilando e melhorando um tema específico, mas mudando de um tema para outro e pensando sobre como seria melhor abordar esse determinado tema, sem levar em consideração todo o mapeamento científico necessário para que você escolha o melhor tema possível. Na verdade, você nem tem tantas opções assim, né? Porque você tem que se adequar ao que o edital está pedindo. A gente vai chegar lá quando estiver falando sobre os passos para você criar esse projeto de pesquisa e quanto tempo leva para cada uma dessas coisas. Não ter nenhum cronograma, então você não tem uma meta de quanto que você tem que escrever, você não sabe qual é o próximo passo da escrita, você nem tem organização de tempo para poder fazer essa escrita, então a escrita vira um improviso, você acaba virando noite, lendo uma coisa ali, outra aqui, pegando um pitaco de um em outra pessoa, e aí você já pula direto para escrever sem fazer nenhum planejamento daquela escrita, baixa um modelo de projeto que você viu da internet, não adequa para o seu edital e sai escrevendo o que você acha que tem que ter ali, vendo uns vídeos no YouTube meio desarticulado, de um que fala uma coisa, outro que fala outra, mas você não sabe fazer isso no seu projeto. Então, assim, se você está cometendo alguns desses erros, para agora. Provavelmente você está gastando mais energia e mais tempo do que precisa para fazer esse projeto de pesquisa. Então, segue comigo, porque eu já ajudei várias mentoradas a escreverem o seu projeto com muita tranquilidade. Eu comecei atendendo cada pessoa individualmente a partir de 2020. Vi quais eram os problemas comuns, criei um método estruturado
para realmente te ajudar com checklist, com passo a passo. E aqui eu vou mostrar para você o nosso método, né? E o que a gente faz em cada fase. É óbvio que não teria como nesse vídeo eu te ensinar como fazer cada dessas coisas, porque isso a gente faz ao longo das semanas, mas eu vou sugerir para você, né, entrar nessa lógica de observação. Então, aqui dentro do nosso programa, onde a gente ensina você a fazer o projeto de pesquisa de forma guiada, faz a orientação e a correção, a gente tem um passo a passo estruturado para que você possa entregar esse projeto em 8 semanas com muita tranquilidade. Já tive mentorada que fez do 0 em 4 semanas? Já tive. Inclusive, foi bem sucedida, entrou no mestrado que ela queria, com o orientador que ela queria, com 4 semanas e fez com muita tranquilidade, mesmo trabalhando fora. Já tive gente que fez em 12 semanas? Já tive gente que fez em 12 semanas. Porque viajou, porque tinha uma questão de família, porque não focou nisso, fazia só os finais de semana. Então, tudo isso é possível para você. A gente divide a execução do projeto de pesquisa em 4 partes. A primeira parte é o mapeamento científico. Especialmente se você está fazendo um programa para ingressar no mestrado e no doutorado, é muito importante que você leve em consideração os 5 fatores desse mapeamento. Quais são os 5 fatores desse mapeamento que você deve levar em consideração? Primeiro, fator você, né? O fator de você realmente querer desenvolver uma pesquisa nesse tema, né? Quais são as suas habilidades, quais são as suas experiências profissionais, em que você quer ser referência, você importa, tá? Então você tem que saber, mas não pode parar só em você. Você tem que pensar na linha de pesquisa do programa. Então, o programa que você está prestando, ele tem uma linha de pesquisa e uma área de concentração, tá? Que você precisa adequar o seu projeto para estar dentro dessa linha. Então, tem vídeos sobre isso aqui no canal, especificamente, mas aqui a gente está falando, né, para você conseguir ser um projeto aprovado, precisa ser um projeto de pesquisa que aquela instituição queira te dar subsídios para que você possa desenvolver a pesquisa ali dentro. Então, por exemplo, se tem uma pesquisa sobre biodiversidade em uma instituição específica, tem uma linha de biodiversidade, é mais fácil ser aprovado do que em outra linha que seja sobre outra questão que não tenha essa linha específica. Então, você tem que buscar a linha que se adequa ao que você quer e ao que você pode fazer também, né? Um mestrado, doutorado que você queira fazer também. Então, você tem que olhar a instituição e as linhas de pesquisa, você tem que olhar o orientador, se ele vai conseguir te orientar, se ele vai ter vagas de orientação. Você tem que olhar depois, né? Então, já falei que são 5. A primeira é você, depois é a sua instituição, o seu possível orientador, que você vai submeter ali para saber se ele vai querer te orientar. Em seguida, a gente trabalha com mapeamento do ponto de vista do tema de pesquisa em si. Então, se a produção acadêmica sobre esse tema é relevante, se realmente tem uma pergunta de pesquisa que a sociedade deseja que seja respondida, que ainda não foi respondida, né? Se esse tema ele está maduro do ponto de vista do desenvolvimento intelectual do que já foi produzido, para que você possa ser a pessoa que vai continuar essa pesquisa nessa área, né? Aqui a gente fala sobre a revisão bibliográfica que tem que ser feita para que você possa identificar um tema que ainda não foi respondido, né? E que seja relevante o suficiente, delimitado o suficiente para que você possa responder. E por último, e não menos importante, a viabilidade disso tudo, né? Dentro desse primeiro mapeamento. Então, dentro desse momento onde você está definindo o tema, o assunto, o tema-problema específico, tem que ser algo também que você consiga executar. Então, vamos supor que você queira fazer uma análise de um autor alemão e de suas obras originais, e você não lê alemão, né? Não faz muito sentido você fazer isso, porque você vai ser questionado sobre isso. Então, a gente nem precisa ir para a metodologia para saber que essa pergunta ela está um pouco desarticulada. Tudo isso a gente faz dentro do mapeamento científico, né? E a gente te indica passo a passo sobre como fazer isso. Eu vou mostrar aqui dentro do nosso programa para que você possa observar. Essas são as aulas atuais, obviamente elas recebem atualizações, mas aqui eu queria que você conhecesse. Então, você conhece a estrutura geral do projeto de pesquisa, faz aderência à linha de pesquisa, estudos pretendidos, escolhe o seu orientador, o que o edital espera de você, encontra o seu primeiro problema de pesquisa, encontra as melhores bases de dados, aprende a fazer
fazer uma leitura exploratória, organiza essa leitura em uma leitura profunda, com fichamentos para que você não perca tempo, aprende a extrair citações sem perder a formatação, identifica qual é o seu referencial teórico, lapida a sua primeira pergunta de pesquisa, escreve a justificativa e a problematização do seu projeto, tudo com um checklist do módulo e com possibilidade de encontrar a gente para que você receba revisão específica na sua escrita. Quanto tempo leva isso, Stephanie? Essa é a primeira parte, normalmente ela leva um pouquinho mais de tempo. Então aqui normalmente as pessoas passam 2, 3 semanas, mas uma vez que isso está feito, isso acelera muito o processo para que você possa continuar a sua execução. Então, a gente está falando ali de 2, 3 semanas para isso, porque é estruturado. Você não vai baixar 1.000 artigos, você vai baixar a quantidade de artigos que a gente indica, usando os critérios de pesquisa que a gente indica nas bases indicadas, para conseguir ter isso com muita celeridade, tá? E sabendo fazer essa leitura de forma estratégica, sendo um primeiro momento uma leitura mais geral e depois uma leitura mais aprofundada. Então, aqui a gente terminou essa primeira parte, a gente está com um primeiro problema de pesquisa, a gente já tem uma noção, né, da nossa justificativa e problematização, e agora a gente vai afunilar, a gente vai delimitar essa pergunta de pesquisa. Aqui, de novo, também 3 a 4 semanas para fazer isso. As aulas são super curtas, são super direto ao ponto, então você não vai perder tempo com isso. A gente começa a semana de afunilamento, fazendo a revisão dos nossos objetivos de pesquisa, à luz da nossa pergunta de pesquisa, transformando ela em objetivos, entendendo qual que é o objetivo geral, quais são os objetivos intermediários específicos para o seu problema, vendo a metodologia adequada para cada um desses objetivos, revisitando a nossa hipótese de pesquisa, se houver, e aí a gente volta e faz uma redelimitação do nosso tema-problema, se faz sentido, à luz de tudo isso, uma nova escolha do nosso referencial teórico, né, dentro do que a gente identificou no primeiro momento, e a estruturação e o planejamento. Nesse momento, você ainda não escreveu o seu projeto. Olha só, quanta coisa você já fez e você não escreveu o seu projeto. Então, a gente está aqui no primeiro mês só planejando, colocando tudo no nosso mapa da pesquisa, amarrando uma coisa na outra. Aqui você vai ter escrito a justificativa, a problematização ali, e vai ter mapeado todas essas questões e já vai ter claro qual que é o problema, qual que é o objetivo, já vai saber a metodologia que vai utilizar, mas é na execução que você vai realmente escrever, e você não começa a escrever com a página em branco, de forma nenhuma, porque você já tem toda a estrutura do que você vai escrever em tópicos bem delimitados, com um passo a passo prático, e aí você entra então na fase de execução. E na fase de execução, você vai aprender como que você organiza para executar sua pesquisa, o que é uma escrita boa, como fazer paráfrases e citações para evitar qualquer tipo de plágio, as técnicas de escrita encanada, técnica de desbloqueio de escrita, técnica para vencer procrastinação, técnica para fazer o possível sumário, fazer o possível cronograma de pesquisa e o checklist do módulo. Então aqui é onde você vai efetivamente executar e você consegue executar muito rápido porque você já fez todo esse planejamento. A gente está falando de um projeto de pesquisa aqui de 15, 20 páginas, né, mais ou menos, tem edital que pede 10 páginas, então a parte da escrita assusta muito, mas ela é bem menor do que você imagina. A justificativa e a problematização fica ali em torno de 2, 3 páginas, referencial teórico, 3, 4, 5 páginas, dependendo do tamanho do projeto. Então, é bem menos do que você imagina. Muitas vezes a gente tem até que cortar o que o aluno está escrevendo e, obviamente, que o melhor é você ter a consultoria de pessoas que já são mestre, de alguém que já é doutora, tendo ali, né, construindo com você, obviamente você é o responsável, você vai aprender não só a fazer uma pesquisa para entrar, mas qualquer projeto de pesquisa, inclusive para financiamento, né, futuro, e aí você vai conseguir executar isso com tranquilidade, porque você vai ter a revisão de alguém que já passou por isso e consegue te ajudar e te guiar em todas essas frentes. E por último, a semana de revisão, que é 7 a 8, onde você vai entender como fazer o título, como fazer as referências bibliográficas, como revisar as referências rápidos. A gente também trabalha com as normas de ABNT necessárias para o projeto, aspectos gerais da ABNT, revisão quanto à língua portuguesa, certificações antiplágios, identificação de dados, metadados, últimos detalhes da submissão, para você enviar o seu PDF muito tranquilo. Nesse caso aqui, desse produto que eu tô na projeto pronto orientada, você envia o seu projeto de pesquisa
para você receber um feedback, né, de acordo com o seu edital, como que ele está estruturado, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, e a gente tem também diversos bônus relativos à redação na prática, a banca de defesa, a masterclass de convidados, leituras estratégicas e direcionamentos ao vivo que você tem encontro todo mês. A gente também está lançando, né, um curso introdutório para falar sobre todas as fases do processo seletivo, como você se organiza para a proficiência, como você se organiza para fase de prova escrita, para fase de defesa. E a gente também disponibiliza sempre para os nossos mentorados, né, mais avançados, que já estão com a gente dentro desse produto maior, esses produtos menores também, para que ele possa se fortalecer cada vez mais. E se você ainda não tem certeza, se você quer entrar no mestrado, se você quer fazer um projeto de pesquisa, se é para você, olha, sem problema nenhum, a gente tem um curso só sobre isso, que é o Conquiste a Aprovação, para você entender todas essas fases e rapidamente conseguir decidir quando você vai fazer o seu mestrado, se vai fazer o seu mestrado e ter essa visão global, sem perder mais tempo aqui com vários vídeos que não agregam. Espero que esse vídeo tenha te mostrado que é possível sim escrever um projeto de pesquisa sólido em 8 semanas, se você tiver método, se você tiver um passo a passo, e se você tiver alguém te revisando e guiando, você vai conseguir fazer isso com muita tranquilidade. Agora você já sabe todo o método, todo o passo a passo e sabe que 8 semanas são mais do que suficiente para escrever um projeto com excelência. Se você quiser seguir esse passo a passo com clareza e apoio, é exatamente isso que a gente ensina na Operação Projeto Pronto, um programa em que você vai construir o seu projeto do zero com acompanhamento e material estratégico. O link está aqui na descrição para você entrar em contato conosco e conhecer como que você vai dar o seu próximo passo na sua aprovação. Um beijo e até a próxima!